Ô de casa, chega mais, puxa um banquinho e se achegue, porque hoje eu vou contar um caso dos mais conhecidos da Bíblia. E se você gosta desses causos, aproveita para acompanhar a gente também no YouTube e no Spotify. O caso de hoje é sobre Jó. Você com certeza já ouviu aquela expressão: fulano tem a paciência de Jó. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente lê o livro de Jó com atenção, descobre que ele não ficou quietinho, aguentando tudo sem reclamar não. Jó chorou, lamentou, fez pergunta para Deus e teve hora que não entendia bolhufas do que estava acontecendo. Mesmo assim, não abandonou a sua fé. Esse Jó morava numa região chamada Terra de Uz. A Bíblia diz que era um homem íntegro, correto, temente a Deus e que procurava ficar longe do mal. E o homem era rico que só vendo. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e um tantão de gente trabalhando para ele. Mas Jó não parecia ser agarrado às riquezas, não. Sua preocupação maior era andar direito diante de Deus e cuidar da família. Quando os filhos faziam suas festas, Jó levantava cedinho e oferecia sacrifícios a Deus por eles, pensando: vai que algum desses meninos fez alguma coisa errada. Era pai cuidadoso. Só que Jó nem imaginava o mundaréu de coisa ruim que estava para acontecer. A Bíblia conta que no mundo espiritual, Satanás questionou a fidelidade de Jó, dizendo que ele só servia a Deus porque era abençoado. Deus permitiu que a fé de Jó fosse provada, mas colocou limites ao que Satanás poderia fazer. E Jó não sabia de nada disso. Para ele, aquele dia começou como outro qualquer, até chegar o empregado esbaforido. Jó atacar o seu gado, levar os animais e matar os empregados. Só eu escapei. Esse caboclo nem tinha acabado de falar e chegou outro com mais notícia ruim. Depois outro e mais outro. Parecia que a desgraça tinha aberto as porteiras e entrado de vez. Jó perdeu o gado, perdeu os rebanhos, perdeu praticamente tudo que tinha. Mas ainda faltava a notícia mais doida. Os 10 filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho quando veio uma ventania medonha. A casa caiu em cima deles. Nenhum sobreviveu. Imagine o seu coração daquele pai. Em questão de horas, o homem que tinha tudo ficou praticamente sem nada. Jó rasgou as suas vestes, caiu no chão e continuou reconhecendo Deus como Senhor. Não quer dizer que não doeu. Doeu demais da conta. Depois veio outra aprovação. Jó ficou coberto de feridas da cabeça aos pés. A situação ficou tão feia que ele se sentava no meio das cinzas e se coçava com um caco de barro. A própria esposa, vendo aquilo tudo, perdeu as esperanças e perguntou por que ele ainda mantinha sua fé. Mas Jó continuou firme. Quando a notícia se espalhou, 3 amigos vieram visitar o pobre coitado: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando enxergaram Jó de longe, quase nem reconheceram o amigo. Choraram e ficaram 7 dias e 7 noites sentados perto dele, sem dizer nadica de nada. E quer saber? Enquanto ficaram de bico fechado, foram os amigos danados de bom. O problema começou quando abriram a boca.
porque os três tinham uma explicação pronta. Se você está sofrendo desse tanto, alguma coisa errada você fez. E Jó respondia: mas eu não fiz. E eles: fez sim, confessa logo. Mas confessar o quê, criatura? E a conversa foi longe. Quanto mais Jó dizia que não tinha cometido aquela maldade toda que eles imaginavam, mais os três procuravam um pecado escondido. Só que nós sabemos que eles estavam errados. A própria Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Mas Jó também foi ficando aperreado. O sofrimento era grande demais. E começou a perguntar: meu Deus, por quê? Por que aquilo estava acontecendo com ele? E cá entre nós, quem nunca fez uma pergunta dessas? Quando tudo vai bem, é fácil dizer que Deus sabe o que faz. Mas quando o trem desanda, a saúde vai embora, chega uma perda, acaba o dinheiro ou aparece um problema que ninguém consegue resolver, aí a conversa muda de figura. Jó queria uma explicação, queria entender os planos de Deus, até que Deus veio e respondeu. Só que em vez de explicar tintim por tintim o motivo de tudo aquilo, Deus começou a responder com outras perguntas. Perguntou sobre a criação da terra, o mar, as estrelas, os animais e um tantão de coisa que Jó não sabia explicar nem controlar. Era como se Deus dissesse: Jó, você está tentando entender uma história da qual só consegue chegar a um pedacinho. Aí a ficha caiu. Jó percebeu que estava querendo explicação para coisas grandes demais para a cabeça dele. E reconheceu diante de Deus: eu falei de coisas que não entendia. Depois, disse uma das coisas mais bonitas desse livro: antes, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Olha só que coisa. Jó só queria uma explicação. Acabou encontrando o próprio Deus. E essa talvez seja a parte mais importante desse caos. A história de Jó não ensina que quem sofre está sendo castigado por algum pecado. Aliás, os amigos deles pensavam justamente assim e levaram uma baita bronca de Deus. Também não ensina que a pessoa de fé nunca reclama, nunca chora e nunca pergunta. Jó fez tudo isso. O que esse caos ensina é que tem coisa nessa vida que a gente simplesmente não consegue entender enquanto está atravessando o caminho. Depois, a vida de Jó foi restaurada. Ele voltou a prosperar, recebeu em dobro os bens que possuía e teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Viveu, ainda viu filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Mas penso cá comigo que a maior riqueza que Jó recebeu não cabia em curral nem se contava em moeda. No começo do caos, Jó conhecia Deus de ouvir falar. No final, depois de atravessar aquele mundaréu de sofrimento, podia dizer: agora eu conheço de ver. E fica uma lição para nós. Tem hora que a vida vira de ponta cabeça e a gente não entende patavina. A gente olha para o céu e pergunta: Senhor, mas por quê? O caso de Jó não promete que a resposta vai chegar na hora. Ele ensina uma coisa diferente. Só porque nós não entendemos o caminho, não quer dizer que Deus perdeu o rumo. Nós enxergamos só um pedacinho da estrada. Deus enxerga ela inteirinha. Pois então, meu povo, esse foi o caso de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. E a gente se encontra no próximo Causos Bíblicos. Fique com Deus.